passamos para aqui do outro lado do oceano, Assunção. Assunção e as artes plásticas, está bem? Boa noite a Assunção, todos. estás aí? Estou, estou aqui. Ok. Penso que estão a ouvir, não é? Sim, sim. Sim, eu vou só pedir para fazer a partilha da tela, é só clicar em compartilhar, não é? Isso. Ok. Bom, então apresento-me, sou Alberto da Assunção, eu sou artista plástico, dedico-me em exclusiva à pintura e é nesse âmbito, no âmbito da minha atividade, que eu me proponho fazer esta reflexão sobre o Dia Internacional para o Desenvolvimento Cultural. Vou só compartilhar a tela. E como é que eu faço? Ok. Hum. Pronto, já vemos. Olha. Não há nada mais complicado e ingrato que definir a cultura, dada a complexidade e dificuldade em fixar de modo único este conceito. Recorremos, por isso, à primeira definição de cultura, dada por Taylor em 1817, que a define como todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Se quisermos simplificar, podemos dizer que a cultura envolve tudo o que fazemos, tudo o que pensamos e sentimos. Para compreender a sua importância, tenhamos em conta eh, eh, para que um grupo de pessoas seja considerado uma nação, eles precisam compartilhar os mesmos valores culturais. Assim sendo, qualquer manifestação de hábitos ou costumes da vida, do dia a dia, é sentida como uma manifestação cultural, ou seja, uma das muitas facetas do conhecimento e da tradição de uma sociedade. A cultura é assim vista como o resultado da relação entre a herança histórica, o património recebido das gerações passadas, material e imaterial, e a criação inovadora, que é o valor acrescentado por cada geração ao que recebe. Como artista plástico, proponho olhar a cultura sob esta perspectiva. Segundo Desmond Morris, o comportamento humano difere do de outras espécies em três aspectos principais: a demanda da arte, da ciência e da religião. Todas as outras atividades, diz-nos Desmond Morris, as chamadas atividades superiores, como a política e o comércio, na verdade, não são mais do que diversas formas de organizar a sociedade humana, para que possa, assim, satisfazer as suas necessidades animais básicas e, além disso, procurar esses três objetivos-chave. E o autor conclui o pensamento afirmando: as minhas definições de arte, ciência e religião são as seguintes. Arte é tornar o vulgar extraordinário. Ciência é tornar o complexo simples. Religião é tornar o incredível credível. Arte, tornar o vulgar extraordinário para entreter o cérebro. Ciência, tornar o complexo simples para compreender a nossa experiência. Religião, tornar o incredível credível para mitigar o medo da morte. Adoro particularmente esta definição de Morris. Arte é tornar o vulgar extraordinário. Esta necessidade intrínseca está presente desde sempre em todas as culturas e tem-se revelado de variadíssimas maneiras. As artes plásticas são talvez
uma das formas mais evidentes. É ainda o mesmo autor que nos ajuda a compreendê-lo. Nunca bastou ao ser humano, afirma, satisfazer simplesmente as suas necessidades básicas de sobrevivência, como comer, beber, dormir e reproduzir-se. Sempre quis ir mais longe. Geneticamente programado para estar sempre bem disposto, tanto na infância como na idade adulta, nunca deixou de se interrogar e de experimentar novas ideias. O cérebro humano exige atividade. Aliás, tem sido este o segredo do sucesso da nossa espécie. O nosso domínio deve-se à inteligência e capacidade inventiva, não à fisicalidade. Quando experimentamos um momento de triunfo, queremos saboreá-lo e torná-lo motivo de celebração. Dançamos, cantamos e pintamos o corpo de cores vivas, tornando a ocasião especial. Foi daqui que surgiu a necessidade de decorar primeiro o nosso corpo, a seguir os nossos pertences, depois o que nos rodeia. E o autor conclui dizendo: esta necessidade fundamental para tornar o que nos rodeia em algo cada vez mais elaborado e colorido, guiada pela nossa jovialidade inata, transformou-nos no que Robert Joyce apelidou de animal estético. Coexistindo com o homem desde os tempos mais remotos, nunca como hoje a arte esteve tão presente no seu cotidiano. Convivemos com ela tão a miúde que raramente nos apercebemos do seu efeito e da sua presença. René Ouige resume isto muito bem na sua obra Diálogo com o Visível. Tudo nos nossos dias se absorve pelas sensações. Ora, a sensação, diferentemente do pensamento, não dialoga com o seu objeto, identifica-se-lhe, registra e sofre os seus efeitos. Não é apenas o meio, mas o modo de aquisição que se transforma. Somos irresistivelmente arrastados da civilização do livro para a da imagem. Interessante esta reflexão. É que a arte não é nem uma vulgaridade, nem um luxo. É uma necessidade. E a publicidade, uma das grandes responsáveis pela vulgarização da imagem, percebeu-o muito bem. Existe uma ligeira distinção que deve ser feita para entendermos de que falamos quando falamos de arte. É que olhar não é o mesmo que ver. Olhar para qualquer coisa cuidadosamente requer tempo e concentração. Como dirá ainda René Ouige, se existe uma linguagem da inteligência reservada à palavra, a arte é a linguagem da alma, da nossa beleza, da nossa natureza sensível, pensante, confusa e total. A criação artística, dirá Jansen, é uma experiência subtil e íntima, impossível de descrever com exatidão, passo a passo. Só o próprio artista pode observá-la plenamente. Mas de tal modo fica absorvido por ela que tem muita dificuldade em explicá-la. E é o resultado dessa experiência que atrai muita gente para a sua contemplação. Este público acha que as artes visuais são uma parte essencial da sua maneira de ver, de viver, da sua cultura. Gostam de olhar,
e o seu envolvimento emocional é muito forte. Esta emoção, esse encontro e essa revelação, dirá o nosso Eduardo Lourenço, é a força motora que leva as pessoas a apreciarem a arte. É a fonte de energia que as atrai para ela. E concluo esta intervenção com uma excelente reflexão ainda de Desmond Norris, da sua obra O Macaco Criativo. Do auge das civilizações urbanas mais sofisticadas ao declínio das tribos mais assoladas pela pobreza, as regras da arte servem e sempre serviram para levar os seres humanos a embelezar o seu ambiente. Pode ser um gesto extravagante, como decorar a Capela Sistina, ou tão modesto como pôr 3 penas azuis no cabelo. Pode ser tão simples como desenhar um círculo e rabiscar o seu interior até formar um rosto. Nenhuma dessas atividades é essencial à sobrevivência humana. Comida, bebida e abrigo são suficientes para evitar a morte, mas os seres humanos foram bem-sucedidos como espécie por usarem o cérebro. Como oportunistas, exploraram cada situação e tornaram cada desafio uma vantagem. Por fim, chegaram a um ponto em que o seu nível de sucesso lhes deu a oportunidade de celebrar os seus triunfos. Saímos-nos tão bem como espécie atarefada, inquisitiva, inovadora, que os nossos cérebros atingiram um ponto em que começaram a ter terror da inatividade. Ao fazer de vulgar um lugar extraordinário, entretivemos o cérebro e sentimos-nos mais realizados. Ao inventar aquilo que chamamos arte, encontramos uma maneira de valorizar as nossas vidas e de enriquecer o curto espaço de tempo que nos é permitido passar neste planeta, entre a luz do nascimento e a escuridão da morte. Agradeço a todos a vossa atenção.